Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 3, que tem como título A Encarnação do Verbo. Não confunda encarnação com reencarnação. São duas coisas completamente diferentes. Encarnação significa tornar-se carne, assumir um corpo físico. O Deus eterno encarnou. É uma doutrina bíblica. Por outro lado, a reencarnação defende a ideia de que a alma humana após a morte renasce em outro corpo. Isso é uma heresia, uma doutrina antibíblica. As escrituras ensinam que depois da morte segue-se o juízo. Então não confunda encarnação com reencarnação. Tendo feita as devidas distinções, os nossos objetivos específicos são, em primeiro lugar, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Faremos uma apologia da humanidade de Jesus. Em segundo lugar, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Por fim, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Quais são as seitas que defendem essas heresias antigas? Tudo isso nós veremos mediante a exposição dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Indo direto ao assunto, o texto áureo nos diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João capítulo 1, versículo de número 14. Um texto que demonstra claramente não só a divindade, mas também a humanidade de Jesus. Comparando traduções, temos a versão dinâmica NVT que diz: "Assim, a palavra se tornou ser humano." Veja como essa linguagem dinâmica e atual está bem clara. E o texto prossegue dizendo: "Se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, armou a sua tenda entre nós, tabernaculou, ele viveu entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai." Isso aqui é fantástico. Por quê? Porque igual Jesus não tem ninguém. Deus tem muitos filhos, mas ele é o Filho unigênito. Ele é o único dessa natureza. Ele assumiu a forma humana, mas não deixou de ser quem ele é. Ele é Deus. Portanto, entendemos, dentro da ortodoxia bíblica, que Jesus é plenamente Deus e plenamente humano. A verdade prática diz: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Veja, temos uma afirmação teológica aqui: a vinda do Filho de Deus em forma humana. Qual é a afirmação teológica? Encarnação. Deus encarnou. João 3,16 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo. É um texto, novamente, que de forma implícita fala sobre a encarnação. Temos João 1,14, temos no Antigo Testamento Isaías capítulo 53. Ali está descrito de forma muito clara a humanidade de Jesus. Temos Filipenses capítulo 2, versículo do 6 ao 7 em diante, e por aí vai. As evidências bíblicas são muitas. Em seguida, ainda na verdade prática, nós temos a apresentação de evidências históricas, pois ela diz o seguinte: é um fato presenciado por muitas testemunhas. Não só as testemunhas ali oculares que se converteram ao cristianismo, mas também muita gente que nem crente era e falou a respeito de Jesus, como é o caso de Flávio Josefo. Flávio Josefo não era crente. A gente utiliza a história dos hebreus de Flávio Josefo, não é? Flávio Josefo isso. Ele, como historiador, é fantástico. Mas a gente deve ter certas ressalvas com relação a Flávio Josefo, porque ele escreve para os romanos, então ele fantasia, ele enfeita muita coisa para que a história dos hebreus ela pareça atraente aos romanos. Mas a verdade é que nem crente ele era e falou a respeito de Jesus. Então nós temos evidências bíblicas que sustentam essa afirmação teológica e temos evidências extra-bíblicas de gente que escreveu após a formação do cânon, de gente que era crente e de gente que nem crente era. Então, quando a gente fala sobre o Jesus histórico, nós temos mais provas a respeito da sua existência do que de Júlio César,
Platão, Sócrates, entre outros, Aristóteles e por aí vai. Então, os documentos bíblicos, extra-bíblicos e de gente que era crente a respeito de Jesus confirmam a sua historicidade e, portanto, a sua humanidade. E temos aí a conclusão. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Nenhum historiador, seja cristão ou secular, ele vai defender que Jesus não existiu. Nenhum. Jesus aqui é um fato histórico, não dá para negar. Se ele negar, ele precisa, não vou dizer se converter, mas ele precisa estudar. Ele precisa passar pela graduação novamente, certo? Então, não dá para negar a historicidade de Jesus. E nós entendemos, repetindo, que Jesus histórico, né? Isso aqui numa linguagem aqui não tão teológica, mas nós entendemos que o Jesus histórico é uma prova de que não só de que ele existiu, mas de sua humanidade. Então a gente não pode negar à luz das evidências históricas e, diga-se de passagem, bíblicas também. Vamos à exposição dos pontos e subpontos, e aqui eu quero pedir a sua paciência. Seja paciente durante a ministração dessa aula, porque a gente vai tocar em termos históricos. Eu vou precisar ler bastante aqui, então eu vou baixar a cabeça aqui para ler, para trazer a informação correta, para trazer a informação certa e fazer os devidos comentários. Não vá se assustar. Irmão Murilo, como é que eu vou ministrar isso aqui para uma sala de gente simples? Ai, irmão Murilo, isso aqui é um assunto que, meu Deus, quando eu chegar para explicar, o povo vai lá querer saber o que é gnosticismo, docentismo e bababá. Não. Expõe a lição. Aproveita as dinâmicas que estão na plataforma da ferramenta EBD para quebrar o gelo, para gerar participação. Diga-se de passagem, viu? A plataforma da ferramenta EBD é o local onde o professor da escola dominical encontra tudo o que precisa em um só lugar. Quem está me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer, tá certo? Então, quem está pelo YouTube, curta, comente e compartilhe. E faça o download gratuito do subsídio. Mas, sobretudo, conheça a plataforma da ferramenta EBD. Então, para os meus irmãos que fazem parte da plataforma da ferramenta, durante esse trimestre, utilize muitos recursos visuais. Faça uso dos slides para trazer ali essa quebra, às vezes, de um conteúdo que parece distante, que parece difícil. Traga audiovisual, traga as definições, traga os infográficos, para que o aluno vá assimilando não só através do ouvir, mas também do ver. E você vai ver que a aula vai fluir. Então não se preocupe se na sua classe alguém não saber a definição do que é gnosticismo, alguém não decorar o que é docentismo e lembrar de fatos históricos como Cerinto, Saturnino, Marcião e por aí por diante. Seus alunos precisam sair, o que seus alunos precisam aprender de mais importante, precisam sair da escola dominical assim dizendo: hoje eu aprendi uma coisa, isso é que eu aprendi. Gnosticismo, não. Hoje eu aprendi que o Verbo se fez carne. Hoje eu aprendi a doutrina da humanidade de Jesus. Então eles precisam sair da escola dominical crendo e conhecendo essa doutrina. O resto é um contexto para endossar a nossa explicação. Tranquilizou? Você está tranquila agora? Você está tranquila agora? Então vamos lá. Primeiro ponto. Heresias que negam a corporeidade de Jesus. E nós temos aí no subponto 1 o seguinte: o que é docentismo? A explicação da lição é: o termo vem do grego dokeu, que significa ter aparência. O docentismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Então, os docentistas defendiam que o corpo de Cristo era apenas uma aparência, era apenas uma visão, não era algo real. E é por isso que aí vem o termo, os docetas ou dokeu, ter aparência. Agora, no livro de apoio, o comentarista da lição, ele diz o seguinte, eu vou explicar a vocês aqui, eu vou ler e vou explicar a vocês. Ele diz o seguinte: o primeiro movimento a negar que o Senhor Jesus veio em carne foi o gnosticismo.
E às vezes, quando a gente vai ler um comentário bíblico, ou você mesmo pode estudar aí em outro lugar, ou ler outro artigo, você vai ver docentismo ou gnosticismo? Docentismo ou gnosticismo? Porque em um lugar diz que essa doutrina era uma doutrina docentista, docética. Em outro lugar diz que era uma doutrina do gnosticismo. E às vezes a gente fica meio assim, sem saber, era gnosticismo ou docentismo? Mas vamos lá. O primeiro movimento a negar que o Senhor Jesus veio em carne foi o gnosticismo, um sistema eclético, filosófico, religioso. O gnosticismo é uma filosofia tão complicada que até hoje não se tem uma definição precisa do que é gnosticismo. Já na época não se tinha. Durante a história da igreja também não se sabia definir exatamente quando começou, quando terminou, ou de fato sistematizar o gnosticismo. Tem muitas opiniões, tem muitas visões, é um sistema eclético, filosófico, religioso, que surgiu no primeiro século da era cristã. O movimento buscava conciliar todas as religiões. Então, aqui já é uma coisa bem ecumênico, né? E decifrar-lhes o sentido por meio da gnose. É por isso que vem o nome gnosticismo. Seu período áureo foi entre 135 e 160 depois de Cristo, mas a evidência deles no estágio incipiente, no estágio gestacional, na época do apóstolo João, em seus últimos dias. O termo gnosticismo provém do grego gnosis, que significa conhecimento. Os membros desse movimento ensinavam a salvação por meio de um conhecimento místico e não pela fé em Jesus. Eles eram grupos muito diversificados. E aqui é o X da questão. Grupos muito diversificados em suas doutrinas, pois diferiam de lugar para lugar e em seus períodos. Então, é eclético, não é um sistema eclético? Dentro do gnosticismo havia crentes, posso assim dizer, ou adeptos, melhor, né? Adeptos do gnosticismo que abraçavam o docentismo. Docentismo e gnosticismo são movimentos distintos, mas eles são interrelacionados. Eles compartilham certas crenças, especialmente no que diz respeito à natureza humana de Jesus. É por isso que, às vezes, gnosticismo e docentismo são tidos como sinônimos, mas não são. Os gnósticos, geralmente, abraçavam, muitos deles, doutrinas docéticas. Então, o gnosticismo, resumindo aqui, e o docentismo, eles geralmente caminhavam juntos. Entendeu? Mas são movimentos distintos. Embora o docentismo não seja uma ramificação direta do gnosticismo, ele compartilha com este a visão negativa sobre a matéria e o corpo. E muitos grupos gnósticos incorporaram ideias docéticas em suas crenças, argumentando que, devido à natureza corrupta da matéria, Cristo não poderia ter um corpo físico real. Portanto, a conclusão é: o docentismo pode ser visto como uma expressão específica dentro do espectro mais amplo do pensamento gnóstico. E a gente aqui não vai tratar do gnosticismo e blá blá blá. A gente vai se deter assim, aqui simplesmente no docentismo. Deu para entender? Deu para entender, não é? Haviam muitos gnósticos e o gnosticismo foi muito maior do que o docentismo, mas havia muitos gnósticos que eram docéticos. Eles eram docentistas. Quanto à natureza humana de Jesus, eles não criam. Porque havia um dualismo, um pensamento de dualismo naquela época, de que a alma era a parte boa do ser humano e o corpo era a prisão da alma, era a parte má. Aí, influenciado por esses pensamentos, não é? Por essas filosofias, o que é que os gnósticos docetas ou os docentistas, eles acreditavam? Olha, Jesus é Deus. Ok. Então, se ele é Deus, ele não pode ter assumido um corpo humano, porque ele não pode ter corrompido a sua essência assumindo aquilo que é físico. Então ele parecia ter um corpo físico, mas ele não tinha porque ele era puro. Ele não teve corpo humano, porque o corpo é mau, mas a alma é boa. Então eles acreditavam assim. Tanto é que isso aqui influenciou muito as 3 últimas epístolas de João,
E há quem diga que são ali um dos últimos documentos escritos do Novo Testamento, né? 1 João, 2 João, 3 João. O segundo subponto nos diz o que é ou o que os docetas ensinavam sobre Jesus. Vamos lá. A lição nos fala, os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. Então é possível, de forma histórica, identificar dois tipos de docentismo, os quais são claramente relacionados, mas não idênticos. Primeiro, o primeiro tipo de docentismo era aquele que olhava para a encarnação de Cristo e dizia assim, isso aqui não é verdade. Jesus, ele não pode ser propriamente humano, pois não haveria nenhum meio pelo qual o divino e o humano pudessem coexistir em um único ser. Cristo teria de ser, então, de natureza totalmente espiritual. Aquilo que eu já expliquei aqui a vocês. É o tipo mais comum de docentismo. É a expressão mais comum dessa heresia. Em segundo lugar, nós temos aqui a questão do sofrimento na cruz. Mesmo entre aqueles docetas que eventualmente admitiam a possibilidade de Jesus ter um corpo humano, muitos deles insistiam que ele não poderia ter sofrido ou morrido realmente. Não, a gente pode até acreditar que Jesus teve um corpo humano, mas dizer que ele sofreu, que ele morreu na cruz, não. Isso aí a gente não pode acreditar. O sofrimento de Cristo na cruz foi apenas uma ilusão ou uma representação simbólica. Irmão, isso aqui é um problema muito grande. Por quê? Olhando aqui para esse subponto, para o primeiro tipo de docentismo, Jesus ele era 100% de natureza espiritual. Como é que ele se identifica conosco? Como é que os nossos pecados são perdoados? Como é que a gente pode se identificar com ele na sua morte e ressurreição se ele não tem corpo humano? Aí, outro problema, aqui nesse segundo tipo de docentismo. Se a sua morte foi uma ilusão, então a redenção não aconteceu. Se ele não morreu na cruz e não ressuscitou, nós ainda estamos mortos em nossos pecados. É por isso que a gente vai ver daqui a pouco que João foi muito enérgico quando combateu essa doutrina herética. Irmão Murilo, eu estou já começando a conseguir entender. É bom. Você vê, a gente vai falar, eu disse a vocês aqui que seus alunos precisam sair entendendo o que é a doutrina da encarnação, da humanidade de Jesus. E a gente vai apresentar aqui seitas que, na atualidade, ainda se posicionam como os docentistas. Então nós estamos olhando para a antiguidade, vendo como essas heresias nasceram, o que elas ensinavam, vamos olhar para a Bíblia, mostrar e combatê-las, e depois vamos apresentar as expressões modernas, não é? Os veículos, as seitas que veiculam essas heresias antigas. Vamos prosseguir. Subponto 3. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? Então aqui nós vamos falar sobre os heresiarcas, os pais dessas heresias. E a lição diz, 3 dos principais heresiarcas que negavam que Jesus tivesse vindo em carne. O primeiro deles, Cerinto. Esse camarada aqui, ele foi contemporâneo de João. Diz que ele chegou, conta, né? Inácio conta, e depois dessa história, Inácio foi discípulo de Policarpo, e Policarpo discípulo de João. E Inácio conta que certa vez João estava em um determinado lugar e Cerinto chegou lá. Quando João viu, João precipitou a sua saída, porque ele entendia que em Cerinto habitava coisa ruim, habitava a perdição, Satanás. Eu quero conversar, eu vou sair para longe desse herege. É até interessante depois, né, que Inácio conta que teve um momento em que Policarpo, acho que foi Policarpo, discípulo direto de João, foi saudado por Marcião. Marcião era um herege que também compartilhava, a gente vai ver já aqui, era um herege que compartilhava pensamentos semelhantes a Cerinto, né? Aí Marcião chegou assim e disse, prazer em conhecê-lo, Policarpo. Policarpo olhou e disse, eu te conheço como o príncipe de Satã.
Às vezes a pessoa quer afagar o ego de herege. É o evangelho da boa vizinhança. Não, bichinho, não denuncia não fala não, irmão. A heresia tem que ser combatida. Porque heresia tem poder destruidor. Esses homens aqui não brincavam quando o assunto era defender a verdade. A gente vai já ver aqui expressões muito fortes de João. Aí nós temos Cerinto, nós temos Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem cor, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. E temos também aqui o Marcião, que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Na contramão desses hereges, nós temos a Bíblia, nosso manual de regra, fé e prática, temos a Bíblia, temos os concílios históricos e temos também a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Por exemplo, olhando para a história, Credo de Nicéia, 325, olha o que é que eles estabeleceram nesse credo aqui. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão nos céus e na terra, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Então Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. O Concílio de Nicéia já decretou isso lá no período aqui dos pais da igreja. Nós temos o concílio, ou o credo niceno-constantinopolitano, 381. Olha o que ele diz. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Se fez homem, combatendo o docentismo, os vários tipos de docentismo, porque esse credo niceno-constantinopolitano diz ainda o seguinte: também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos e padeceu, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está assentado à direita do Pai. Isso aqui é a doutrina, é o credo que ao longo de 2000 anos vem sendo pregado e defendido pela igreja. Isso aqui é ortodoxia, doutrina reta, doutrina correta, doutrina conforme aquilo que está revelado nas Escrituras. Temos a declaração de Calcedônia, eu não vou ler, 451, está aqui. Temos também o credo apostólico, que teve ali a sua forma final no século VI. O credo apostólico diz: creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia. E temos também a nossa declaração de fé. O texto é bem grande aqui, eu não vou ler, mas você pode ter acesso no subsídio. Então, contra os docetas, contra as heresias do docentismo, nós temos a Bíblia, temos os credos históricos ao longo da história, da vasta história da igreja, e temos também a nossa declaração de fé mais atual das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Então vamos ao ponto de número 2, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é homem. Vamos ver isso a partir das Escrituras. Subponto 1 diz: o que era desde o princípio. Aqui nós temos uma menção a João, capítulo 1, versículo de número 1, o Evangelho. A lição diz: o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, denominados evangelhos sinóticos, ou seja, a partir de um mesmo prisma, de um mesmo olhar, de uma mesma direção, são evangelhos ali muito
ligados entre si, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, enquanto João o revela interiormente. João não começa com a genealogia de Jesus como Mateus e Lucas. Isso porque seu propósito é apresentar Jesus como Deus. E como tal, ele não tem árvore genealógica. João começa como? Ele começa dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os comentaristas bíblicos dirão que essa expressão no princípio se refere a um princípio anterior ao princípio que está mencionado no livro do Gênesis. Se refere a uma era eterna. O John Charles High, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte: não está escrito. Não está escrito. No princípio o verbo foi feito. Mas está escrito assim: no princípio era o verbo. No princípio o verbo foi feito. Não. No princípio era o verbo. Antes de encarnar, nosso Jesus, eu vou utilizar aqui uma expressão muito humana, né? Já existia eternamente. Deus é. Aí diz, o verbo estava com Deus. Então, nós temos aqui uma distinção entre o verbo e Deus. Ele tinha uma personalidade separada e distinta. Ele não era simplesmente uma ideia, um pensamento ou algum tipo de exemplo vago, mas uma pessoa real que viveu com Deus. O verbo estava com Deus. Aí ele diz aqui, o verbo era Deus. O verbo era Deus. Ele não era um anjo. Ele não era um ser inferior a Deus. Ele não era uma criatura. O verbo era Deus. Então, numa só sentença, o primeiro versículo do Evangelho de João declara a eternidade, a personalidade e a deidade de Cristo. Ele é, conforme Norman Geisler disse, a causa não causada que causou todas as coisas. A causa não causada que causou todas as coisas. Jesus é Deus. E esse Deus que existe eternamente, ele, em um momento da história, se vestiu com a humanidade. É o que João vai dizer no capítulo 1, versículo 14. E o verbo, aquele que no princípio, não é? No princípio, diz o texto bíblico aqui, no princípio era o verbo, aquele que estava com Deus, aquele que era Deus, esse verbo se fez carne e habitou entre nós. William Hendrickson diz corretamente que a expressão se fez tem aqui um sentido muito especial. Não é um se fez ou se tornou no sentido de ter cessado de ser o que era antes. O verbo se fez carne, mas permaneceu sendo o verbo de Deus. E meus irmãos, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Então ele é alguém sensível às aflições do seu povo. Como homem, ele experimentou os mesmos sofrimentos que nós experimentamos. Ele chorou, ele teve necessidades, ele não tinha natureza pecaminosa, mas a sua experiência humana foi muito real. O verbo se fez carne, então ele pode ser um exemplo perfeito para a nossa vida diária. O verbo se fez carne, então devemos dar mais dignidade ao nosso corpo, não deixando que ele se corrompa pelo pecado, porque o Filho de Deus assumiu a humanidade, se fez carne, dando dignidade ao nosso corpo. Glória a Jesus por isso. O subponto 2 diz o seguinte, a reafirmação apostólica. E aqui nós temos um texto da epístola de João, não do Evangelho. 1 João. Parece que fica um pouco confuso, né, aqui na lição. Porque se você pegar a lição aqui, você vai ver a reafirmação apostólica, versículo 1, parte B. Aí dá a entender que é o Evangelho, mas não é o Evangelho, é a carta. A primeira carta de João. A lição diz o seguinte, o apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, a palavra da vida. O que é que João está fazendo aqui? Ele está fazendo uma apologia à humanidade de Jesus. Aqui, claramente, ele está combatendo o docentismo.
E alguns dizem o gnosticismo incipiente, o gnosticismo em processo de gestação. Ele está combatendo isso aqui. João está combatendo o gnosticismo ou o docentismo, dizendo ele não tinha aparência de humanidade. Não. Nós o vimos. Nós o vimos. João se coloca como uma testemunha ocular que não só viu, mas sentiu. Mas o tocou. Então ele está aqui falando com muita propriedade. Ele não parecia ter um corpo, ele teve um corpo. Nós o tocamos, nós o abraçamos. Eu reclinei a minha cabeça sobre o seu peito. Eu ouvi o som, o pulsar do seu coração. Glória a Deus. João combate o docentismo aqui de uma forma muito interessante. Aí o subponto 3 diz o seguinte, uma crença herética. Uma crença herética. E olha, meus irmãos, o que é que João vai dizer aqui, nesse subponto 3 aqui? Do tópico 2. Nós temos aí o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 2 ao 3. Eu vou ler do 1 ao 3. E veja como João foi enérgico. Ele diz o seguinte, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Provem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Ah, foi o profeta tal que falou. Tá bom, mas vamos provar. Como é que se prova? Comparando o que ele disse com as Escrituras. Não é uma credulidade, infantil. Ah, ele disse, então é verdade. Se foi fulano de tal que falou, é verdade. Se foi o pregador tal que falou, então é verdade. Não. O que eu estou falando aqui a vocês, deve passar pelo teste das Escrituras. Irmão Murilo está falando, eu gosto dele, eu confio nele. Mas veja se o que eu estou dizendo aqui tem fundamentação bíblica. E faça isso com todas as pessoas que você ouvir. João está dizendo, provem os espíritos para ver se eles provêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Os falsos profetas, eles são influenciados pelo anticristo. As suas doutrinas são influenciadas por Satanás. Aí João diz, olha o teste doutrinário. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito, ou todo homem, todo profeta que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Veja como João combateu essa heresia. Os apóstolos não foram covardes. Nós vimos na aula passada que Paulo, diante dos judaizantes, foi enérgico, foi corajoso. João aqui, diante dos docetas, diante dos gnósticos aqui, também está sendo corajoso. Jesus veio em carne, o mestre doceta ou gnóstico, não, ele aparentava ter carne, mas ele não veio em carne. É um herege. É o espírito do anticristo que fala na sua boca. Você não procede de Deus. Há esse ataque apostólico a essa heresia terrível. O nosso ponto de número 3 diz, como essas heresias se revelam hoje? Então nós vimos aqui já que a doutrina da encarnação é uma doutrina bíblica. Tem fundamento escriturístico. Esse texto de João aqui que eu li, um texto mais claro que esse. Então é uma doutrina bíblica. Aí, agora nesse subponto, nós vamos apresentar algumas seitas da atualidade que têm uma ligação, não é? Que reverberam essas heresias antigas. O subponto 1 diz, quanto ao nascimento virginal de Jesus. A lição nos fala, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mórmons e a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. Então, assim, se eu nego o nascimento virginal, como alguns aí, não é o caso dos mórmons aqui, mas como alguns que dizem o seguinte, Jesus não nasceu de uma virgem. Isso aí não é possível. Então, se Jesus não nasceu de uma virgem, se Jesus é filho de José e de Maria,
ele herdou a natureza pecaminosa. Porque a ação do Espírito foi justamente para que ele não tivesse a natureza pecaminosa. Esse nascimento sobrenatural e miraculoso guardou seu corpo humano disto. Mas os mormons, eles pregam um outro evangelho. Eles anunciam um Jesus diferente dos da Escritura. Como, por exemplo, eles dizem que seu evangelho foi revelado por anjos. Então eles têm a Bíblia e outro livro. Aí já começa o problema. Porque aquilo que o outro livro, o livro de Mormons, ensina, contraria a doutrina das Escrituras. Um não é o complemento do outro. Entendeu? Um não é o complemento do outro. Então, uma marca de falsa, uma marca de uma seita, de uma heresia, é ter a Bíblia e algo mais como fonte de fé. Não é? Impede igualdade ali com a Bíblia. Então, tome muito cuidado. Muito cuidado. Não pode haver contradição. Aí, só a título aqui de você entender. Os mormons, eles vão dizer que Jesus, ele nasceu a partir de uma relação física entre Deus e Maria. Isso é um absurdo. Isso contraria aquilo que está expresso no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus. Deus teve uma relação física com Maria? Não. A sombra do Onipotente cobrirá. É o que o texto diz. O santo que há de nascer de ti será gerado pelo Espírito. Deus não desceu e teve uma relação carnal com Maria. Isso é uma heresia. Os mormons ainda vão dizer que Jesus é casado e polígamo. Jesus foi casado, teve várias mulheres. São maluquice. Eles vão dizer ainda que Jesus e Satanás eram irmãos. Então, assim, o mormonismo fala de um Jesus que é incompatível com aquele que é revelado nas Escrituras. Portanto, a gente deve rejeitar isso aqui e ter isso como heresia. O mormonismo, de certa forma, ele abraça doutrinas pregadas e anunciadas por aqueles heresiarcas que eu mencionei aqui, Cerinto, Saturnino e Marcião. Aí nós temos aí o subponto 2, quanto à morte e à ressurreição de Jesus. Olha o que diz. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Ele dizia que Simão Cirineu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, sendo tomado pelo povo por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação, conforme o Alcorão, capítulo 4, versículo 157. Nas notas explicativas de rodapé das edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz, o que se assemelha à ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então, vê só. Sobre a morte de Jesus, nós temos várias teorias. Temos a teoria do mito, a teoria do sepulcro errado, a teoria da lenda, a teoria da ressurreição espiritual, a teoria da alucinação e nós temos a teoria muçulmana da substituição. Essa teoria, ela vai dizer assim, alguns vão dizer que quem morreu lá na cruz foi Simão Cirineu. Mas isso não está na Bíblia. Você vê que eles têm a Bíblia e outro livro, o Alcorão. Então, o Alcorão contraria aquilo que está nas Escrituras. O servo de Alá, conforme diz eles, não poderia morrer crucificado. Então outra pessoa morreu no lugar de Jesus. Uns dizem que foi Simão. Outros dizem que foi Judas Iscariotes. Isso aqui, negar essa verdade, gera um grande problema na soteriologia. Porque a gente não vai mais ser salvo através da graça, por meio da fé na morte e ressurreição de Jesus. Vai ser salvo por outra coisa, uma heresia que chama outra heresia. Então, os muçulmanos defendem essa heresia de que Jesus não morreu na cruz. Ele não morreu na cruz. Isso também reverbera aquilo que foi dito lá no passado pelos heresiarcas. Vamos progredir.
temos aqui um subponto de conclusão. Confirmação histórica. A confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, já citei aqui, viveu entre 37 e 100 depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. O que havia amado durante a sua vida, os que o haviam amado durante a sua vida, não abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, que não era crente, 55 a 120 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia vai declarar que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Ele apareceu a mais de 500 irmãos, apareceu aos apóstolos. Jesus está vivo. O túmulo está vazio. Então, a gente não pode, em síntese, negar a humanidade de Jesus e nem a realidade da sua morte e ressurreição. Repito, a marca das falsas religiões é se escandalizar com verdades a respeito de Jesus. Vigiemos para que não sejamos enganados por falsos mestres e levados por outro evangelho para longe daquele que nos chamou por sua infinita graça. Então, meus irmãos, finalizamos aqui mais uma aula. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição de vocês aqui no YouTube e também na plataforma da Ferramenta EBD. Assista e reassista essa aula até que todas as suas dúvidas sejam sanadas. Tem aqui os comentários na plataforma da Ferramenta. Eu e o presbítero Herbert estamos à disposição de todos. Oremos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e somos extremamente agradecidos pela tua graça e pela tua bondade. Senhor, não dá para calcular o sacrifício que foi o Senhor deixar a sua glória e assumir a forma humana. Senhor, não dá para calcular a ignomia. Não dá, Senhor, assim para um pensamento humano entender como é que pode o Senhor ter aceitado ser cuspido, esbofeteado, Criador aceitar tamanho escárnio. Isso não dá para conceber. Tudo que podemos crer é que foi pelo teu tão grande amor que jamais somos capazes de retribuir em igualdade. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos ama com amor maior. Então nós te pedimos, por meio do teu Espírito, nos ajude a viver para a tua glória, nos ajude a te agradar, nos ajude a te amar, mesmo com esse amor imperfeito. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, um ótimo final de semana, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, abra a jaula.